Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 1. Nessa aula vamos continuar nosso estudo a respeito das leis da mecânica. Vamos introduzir um novo princípio, a chamada terceira lei de Newton, a qual permite, através do conceito de ação e reação, explorar de forma mais adequada a interação de um objeto com a sua vizinhança. Através da terceira lei, seremos capazes de estudar sistemas que possuem dois ou mais corpos, entendendo as relações mútuas que ocorrem entre eles. De maneira mais precisa, na última aula, nós estudamos a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. A primeira lei nos informa o que ocorre com um determinado objeto quando não atuam forças sobre ele. Aprendemos que, na ausência de forças externas sobre um objeto, ele permanece em equilíbrio, ou com velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme, ou mesmo em repouso quando sua velocidade é igual a zero. Por outro lado, a segunda lei nos informa o que ocorre com um determinado objeto quando atuam a força sobre ele, informando como a mudança no seu estado de movimento, caracterizada por uma determinada aceleração, é proporcional à força que atua sobre ele, a força resultante que atua sobre ele, e também inversamente proporcional à massa desse determinado objeto. A terceira lei, por outro lado também, vai nos informar agora como ocorre a interação entre o objeto e a sua vizinhança na forma de um par ação e reação. Vamos ver de maneira mais direta, mais explícita, o que significa isso. Então, a terceira lei de Newton, ela tem um enunciado bastante simples, você já deve ter ouvido falar, seja em textos acadêmicos ou mesmo na escola, que a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, porém de sentido oposto, mesmo módulo, mesma direção, porém de sentido oposto. A terceira lei pode ser enunciada dessa forma, mas de uma forma mais direta, nós podemos dizer o seguinte: quando dois corpos exercem forças mútuas um sobre o outro, as duas forças são sempre iguais em módulo e opostas em sentido. Significa que a interação entre um corpo e a sua vizinhança corresponde a uma reação entre a vizinhança e o corpo, de mesmo módulo, mesma direção, porém de sentido oposto. Essas duas forças que atuam sobre os objetos, objetos distintos, são chamadas de ação e reação. Aqui eu tenho uma figura entre dois corpos mantidos em contato. Então o objeto A produz uma força em B, e da mesma forma, um objeto B produzirá uma força em A. Essas duas forças serão sempre iguais em módulo, terão a mesma direção, porém apontarão em sentidos opostos. Tá? Eu posso utilizar aqui uma notação, as forças estão representadas aqui na parte de baixo. Ó. A força BA significa a força produzida no objeto B pelo objeto A. Então quem exerce a força é o objeto A, e essa força é percebida pelo objeto B. Então nesse caso, a vizinhança é o corpo A, e o objeto é o corpo B. Tá? Então produz essa força nessa direção da esquerda para a direita. Da mesma forma, o objeto B vai produzir uma força de contato sobre o objeto A. Então a força é produzida em A, produzida pelo objeto B. O objeto B exerce a força. Nesse caso, a minha análise é feita considerando o sistema como sendo o objeto A e a vizinhança como sendo o objeto B. O que é importante lembrar aqui é que essas forças serão sempre iguais e terão sentidos opostos. Então, matematicamente, eu posso expressar toda essa informação através da relação vetorial FAB igual a menos FBA. Então, são dois vetores, a força B e a força BA, são vetores que têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém esse sinal negativo informa para a gente, como nós vimos nas aulas de vetores, que serão vetores com sentidos opostos. Tá? Algumas informações que você deve lembrar aqui do princípio de ação e reação, a terceira lei é também chamada de princípio de ação e reação, é que as duas forças acontecem de maneira simultânea. Tá? Apesar do nome ação e reação, não acontece o caso de uma força acontecer em resposta da outra segundos depois. As forças ocorrem de maneira simultânea. Tá? Elas atuam também em corpos distintos. Tá? Então, enquanto a força BA atua sobre o corpo B, a força AB atua sobre o corpo A. Tá? Se fosse de outra forma, as duas forças atuando sobre o mesmo corpo, teremos um somatório igual a zero, o que não pode ocorrer. Então o somatório não é zero porque as forças atuam em corpos distintos.
E uma terceira informação é que uma força de forma isolada não pode existir. Então, a simples presença de uma força, ela requer uma reação em algum lugar produzida em resposta a essa força de um objeto sobre a sua vizinhança. Então, se você enxergar uma força em um determinado objeto, saiba que na vizinhança, na vizinhança que produziu essa força, nós devemos também encontrar uma força de reação. Tá ok? Eu coloco aqui então um objeto, dois sistemas para a gente poder verificar as forças que atuam sobre ele, né? Então no primeiro nós temos aqui um menino empurrando uma caixa. Eu coloquei as rodinhas aqui para eliminar o efeito da força de atrito, né? Então vejamos quais são as forças que atuam sobre a caixa inicialmente, né? Então a primeira delas é a força que o menino faz sobre a caixa. Eu vou chamar de F menino, caixa produzida pelo menino. Da mesma forma, a reação dessa força ela está aqui na mão do rapaz. E ela terá a mesma direção e a mesma intensidade, tá? Então esses dois vetores que eu estou desenhando aqui, eles têm a mesma direção e a mesma intensidade, porém têm sentidos opostos. Essa é a força sobre o menino produzida pela caixa, tá? Eu tenho também aqui a força peso, que é o planeta Terra puxando a caixa para baixo. Eu tenho também a força normal, que é a força com que o chão empurra a caixa para cima. Tá? Tome cuidado que força normal e força peso não formam um par ação-reação. Tá? Especificamente porque, primeiro motivo por elas não formarem um par ação-reação é que elas atuam sobre o mesmo corpo. Tá? Então, sobre o caixote aqui, atuam a força normal e a força peso. E a gente aprendeu ali anteriormente que a força ação e a força de reação nunca podem atuar sobre o mesmo corpo. Tá? Então, a reação da força normal ela estaria aqui no chão. Ó. É a força com que o caixote empurra o chão para baixo. Ela é, vou chamar assim, N', ela é a reação da força normal, mas ela não é a força peso. Tá? Vamos entender onde está a reação da força peso no exemplo a seguir. Então, imagina que você tem um caixote aqui em cima de uma determinada mesa, né, nessa posição. Então, sobre esse caixote eu tenho duas forças. Eu tenho a força normal, que é a força com que o caixote, melhor, com que a mesa empurra o caixote. A reação dessa força estaria aqui. Vou chamar de N'. E eu tenho também a força peso. Vou fazer de vermelho aqui. A força peso, que é a força do planeta Terra puxando o caixote para baixo. Então seria uma força para cá. Quem produz a força-peso não é a mesa, ela é o planeta Terra. É a atração gravitacional do planeta Terra que consegue puxar o caixote para baixo. Portanto, a reação deve estar no corpo que produziu essa força. Tá? Então, se você imaginar lá embaixo, no centro do planeta Terra, né? Então, sei lá, imaginando que o planeta Terra está aqui, a reação da força-peso estaria aqui, no centro do planeta Terra. Então lembre-se sempre disso, né? A reação da força-peso ela deve estar no centro do planeta Terra. Por quê? Porque o agente que produz a força-peso é o planeta Terra. Então a reação dessa força tem que estar no objeto que produziu a força. Tá? Da mesma forma com que a reação da força normal, nesse exemplo aqui, a reação da força normal está sobre a mesa, tá? Porque a força normal é produzida pela força peso. Então, basicamente, é isso que temos que considerar quando tratamos um sistema que tem dois ou mais corpos, né? Nós temos que analisar todas as forças, identificando as forças de ação e reação que atuam sobre os corpos que compõem o nosso sistema. Só assim podemos aplicar a segunda lei de Newton de forma mais precisa sobre cada um dos corpos que estão formando o nosso sistema. Então vamos ver agora alguns exemplos, né, para que nós possamos explorar as aplicações através de exemplos práticos. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui que possamos aplicar as leis de Newton. Ok, então o primeiro exemplo que eu gostaria de tratar é um exemplo bastante simples, né? Um exemplo clássico aí de aplicação das leis de Newton.
e diz basicamente o seguinte: então, um astronauta está construindo uma estação espacial e empurra uma caixa de M1, de massa M1, com a força FA1, força produzida pelo astronauta sobre a caixa 1. A caixa está em contato direto com uma segunda caixa de massa M2. Pede-se então qual é a aceleração da caixa, qual é a aceleração das caixas e B, também qual é a magnitude da força que cada caixa exerce sobre a outra. Tá? Então, quando eu tenho sistemas de vários corpos, basicamente a metodologia de resolução de problemas ela permanece igual a que nós discutimos na última aula. Eu descrevo o diagrama de corpo livre das forças que atuam sobre ele, depois faço a aplicação da segunda lei de Newton. Tá? Não tem nada muito diferente disso, exceto que agora nós temos que considerar as forças de ação e reação. Então vamos examinar o problema para verificar quais são as forças que atuam sobre cada um dos objetos. Tá? Então veja, eu vou considerar aqui o meu objeto de estudo, os dois corpos M1 e M2, então não estou interessado inicialmente no movimento do astronauta, né? O que me permite descrever apenas as duas caixas. Né? É isso que o problema nos pede. Então vamos verificar aqui de maneira bem direta, né, quais são as forças que atuam sobre cada uma das caixas. Então veja que eu tenho sobre a caixa 1, eu tenho a força A1. Né? Essa é a primeira força. Então já está desenhada aqui, eu tenho a força A1. Eu tenho também o contato de M1 com M2, as duas caixas estão em contato. Então a partir desse contato surge uma segunda força. Eu vou fazer aqui de azul, que é a força produzida pela caixa 2. Vou usar a anotação como do astronauta ali. Produzida pela caixa 2 sobre a caixa 1. E eu tenho também essas duas forças, não tenho peso porque eu estou numa situação no espaço, longe da gravidade, longe do planeta Terra, então não estou sob a ação do campo gravitacional, e essas são as duas forças. Né? Então, repetindo, a força A1, que é produzida direto pelo contato do astronauta, e temos a força 2,1, que é a força produzida pela caixa 2 sobre a caixa 1. Essas forças atuam de maneira isolada sobre o objeto A1. Sobre o objeto A2, portanto, eu tenho apenas uma única força, e somente uma única força, vou desenhar aqui de verde, que é a força 1, 2. A força sobre a caixa produzida pela caixa 1, exercida pela caixa 2. Tá? Esse conjunto de forças aqui, F21 e F12, eles formam um par-ação-reação. Tá? Repara que a força A1 não atua de forma direta sobre a caixa A2, ela atua somente sobre a caixa A1. Quem empurra a caixa 2 é a força de contato que existe entre as duas caixas 1 e 2. Então, quando eu for desenhar o diagrama de corpo livre das caixas 1 e 2, eu tenho que considerar as forças, somente as forças que atuam sobre ela. Tá? Então, revisando aqui o que nós temos, a força F21 estaria aqui apontando para a esquerda, sobre o corpo 1. E temos também a força A1, que é produzida pelo astronauta. Perdão, a câmera está dando um pouquinho de problema. Essa é a força A1. Então, temos as duas forças. Ó. Representei no meu diagrama de corpo livre somente as forças que atuam sobre esse corpo, FA1 e F21, que é a reação da força F12. Tá? Por que eu não representei a força 1,2? Porque ela não atua sobre o corpo 1, ela atua sobre o corpo 2, então eu preciso desenhar ela no diagrama de corpo livre do corpo 2, que é o que eu vou fazer aqui agora, de verde. Eu faço a força F1, 2. Então, agora que eu desenhei o diagrama de corpo livre de cada uma das forças, eu posso aplicar a segunda lei de maneira isolada para F12 e FA1. Lembrando-se sempre que as duas forças F21
é igual a F12. Em módulo, tá? Então aqui eu não preciso considerar o sinal de menos, porque eu estou tratando simplesmente o módulo, tá? Então lembra que quando eu coloco o símbolo do vetor sem o sinalzinho de vetor, isso quer dizer o módulo do vetor, tá? Por isso não há o sinal de menos aqui nessa fórmula. Bom, então vamos lá, aplicando a segunda lei de Newton para o corpo 1, nós temos o seguinte. Vamos examinar aqui. Eu já orientei o eixo x e y. O y não tem movimento, né? Não seria necessário. Mas eu orientei na direção do movimento, para a aceleração. Orientei o eixo x na direção da aceleração, para ficar mais fácil, né? E aí eu sei que a aceleração será sempre positiva. Basta agora eu fazer o somatório das forças que atuam sobre o corpo 1. Igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração do corpo 1. Repara também que os corpos estão em contato, as duas caixas. Então, quando a caixa 1 se move, a caixa 2 também se move com a mesma velocidade e a mesma aceleração, porque são corpos que estão em contato. Bom, então quem vai nos informar qual é o somatório de forças é sempre o diagrama de corpo livre, né? Orientando os vetores que apontam na direção do eixo x positivo como sendo positivos e do contrário como sendo negativos. Nós obtemos o seguinte: FA1 menos F21 igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração do corpo 1. Ok? Como a aceleração do corpo 1 será igual à aceleração do corpo 2, eu não vou dar um nome diferente para a aceleração de cada corpo. Eu já vou informar aqui que são iguais, tá? Vamos fazer agora então o diagrama de corpo livre para o corpo 2 e ver como nós podemos manipular as equações para obter a força que atua, a aceleração e a tensão sobre os corpos. Então, sobre o corpo 2, eu tenho que escrever que o somatório de forças é igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração do corpo 2. Que é a mesma aceleração. E aí, para obter o somatório das forças, eu sempre faço a análise considerando o diagrama de corpo livre. Né? Então, olhando aqui para o diagrama de corpo livre do corpo 2, eu observo que só tem uma força atuando sobre o sistema, né? Sobre o corpo. Então, eu calculo diretamente como sendo F, como é que era o nome? F12 igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então eu tenho um sistema, né, de quantidades conhecidas, né, e desconhecidas. Ó, FA1 é uma quantidade fornecida, porque o problema informa para a gente que existe essa força, né, então apesar de não haver um simbolismo, haver um resultado numérico, o símbolo da força já nos coloca essa como um parâmetro. E as massas também devem ser conhecidas, tá? A única variável que é desconhecida é F21 e a aceleração. Então, ó, eu vou utilizar agora o resultado que F21 é igual a F12. Porque aí eu tenho esse cálculo aqui para dizer que a força 12 é esse valor. Então, eu vou pegar esse valor F12 e substituir na equação do corpo 1. E aí eu vou obter diretamente uma única equação com uma única variável. Então, recapitulando lá, eu tenho FA1, essa aqui é a do corpo 1, menos, vamos ver se é menos mesmo, menos F12. Só que F12 é igual a F21, que é igual a massa vezes a aceleração do corpo 2. Então é massa do corpo 2 vezes a aceleração. Isso vai ser igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração. É diretamente a equação que nós temos aqui, né? Eu poderia também montar um sistema e somar ou subtrair as equações para poder resolver o sistema também de equações. Mas como eu tenho aqui uma única força, fica mais simples assim. Então agora a única coisa que eu preciso fazer é isolar a aceleração, né? Passo esse termo para o lado direito, e aí temos o seguinte: FA
1 é igual massa do corpo 1, já vou colocar em evidência, né? Massa do corpo 2, colocar a aceleração em evidência, e aí nós obtemos a aceleração igual à força do A1 sobre as duas massas, M1 mais M2. Certo? É assim então que eu obtenho a aceleração, né? Veja que todos os parâmetros são conhecidos agora, não tem nenhuma quantidade desconhecida. Então isso permite que nós obtivemos de maneira bem direta qual é a força, a aceleração de cada uma das caixas, né? Lembrando que elas terão a mesma aceleração e as forças são iguais em módulo, mas opostas em sentido, tá? Pede ainda para nós obtermos a força que cada uma caixa faz sobre a outra, F12 ou F21. Eu vou calcular aqui de maneira independente cada uma delas e vou mostrar que vai dar o mesmo resultado. Tá? Basicamente o que eu vou fazer é pegar essa equação para aceleração e substituir aqui em cada uma das caixas. Tá? Então eu recomendo que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer essa manipulação algébrica para ver se chega no mesmo resultado que eu vou encontrar. Antes de fazer a manipulação aqui, eu queria chamar a atenção para um resultado bem importante, né? Então a aceleração é a força produzida por um agente externo, que é o astronauta, dividido pela soma das massas, né? Que é o mesmo que eu considerar todas essas duas caixas como sendo parte de um único corpo, um único sistema. Se elas fossem coladas, eu teria aqui um objeto com massa M1 mais M2 e atuando sobre esse corpo a força, né? Então nada mais natural imaginar que a aceleração seja essa força dividida pela massa total do corpo. Então vamos ver como é que eu calculo as forças de contato. Como é que eu chamei ali? F12. F12 é igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. É essa equação aqui. Só que agora eu substituo então a aceleração pelo valor que nós obtivemos ali. Massa 2 F A1 dividido pela soma das massas, M1 mais M2. Deixando de uma maneira mais organizada, eu tenho M2 sobre M1 mais M2 vezes FA1. Essa é, portanto, a força que a caixa, como é que é essa aqui? F12, é a força que a caixa 1 faz sobre a caixa 2. Está com o índice invertido da discussão que nós não tivemos anteriormente, mas isso é só uma anotação, tá? Você pode inverter, não tem problema sobre isso. Eu vou calcular agora a força que a caixa 2 faz sobre a 1, para a gente perceber que vai dar o mesmo resultado, é a força F21. Eu vou partir dessa equação aqui. Opa! Vou partir dessa equação e obter o valor da força e encontrar esse mesmo resultado. Então, vamos ver aqui como é que fica. Era FA1 menos... Opa, não é aqui. FA1 menos... vou voltar aqui para ver. M2A, não. Menos F21. Igual a M1 vezes a aceleração. Eu quero obter F21, então vou isolar F21. Passo o MA1 para o outro lado, vai ficar FA1 menos M1A. Né? Então o que eu fiz? Passei essa força para esse lado e essa força para esse, depois troquei o sinal de todo mundo. Essa força não, esse termo para o outro lado. Fica assim. Agora eu vou substituir a aceleração pela sua correspondente ali, né? Vai ficar F21 igual FA1 menos M1 vezes a aceleração, que é a força total, FA1.
a força externa, na verdade, A1 dividido pela soma das massas, M1 mais M2. Eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é M1 mais M2, e multiplico aqui, faço o somatório, né? Então vai ficar FA1 vezes M1 mais FA1 vezes M2. Essa primeira parte, esses dois termos, é a multiplicação do somatório das massas pelo primeiro termo, que é a força F1. Menos M1 FA1. Esse último termo é o termo que está aqui, que vai ficar assim no somatório. Portanto, né, a força é F21. Vamos ver se dá para cancelar alguma coisa. Repara que esse termo aparece aqui com o sinal trocado, sinal negativo, então eu posso cortar. E eu vou ficar com o resultado que já esperávamos, M2 sobre M1 mais M2, FA1. Então veja que, independente do cálculo, né, das forças, eu vou obter exatamente o mesmo resultado, como era esperado, porque as forças são de ação e reação. Nós já usamos essa premissa nos cálculos, né, que as forças de ação e reação são iguais em módulo, porém opostas em sentido. Então é natural que obtivemos aqui o mesmo resultado para os cálculos, né, o mesmo módulo. Porém, lembre-se sempre que elas têm sentidos opostos. Bom, o segundo exemplo que eu gostaria de fazer é um sistema chamado máquina de Atwood. Esse tipo de sistema ele é formado por dois objetos, ou até mais, né, presos através de uma polia. A polia é um dispositivo que faz simplesmente a inversão do sentido das forças, mas ele não altera a magnitude dessas forças, né? Então eu tenho um sistema com dois corpos diferentes, aqui de massa M1 e M2, né? Então eles têm massas diferentes, supondo aqui, por exemplo, que o corpo M2 é mais pesado, tem mais massa, ele vai se movimentar de maneira acelerada para baixo, e o corpo M1 vai se movimentar de maneira acelerada para cima, né? Então a função da polia é inverter o sentido da aceleração, basicamente, tá? Ela não reduz, não produz ganho de força. Esse experimento é utilizado no laboratório quando você quer calcular a aceleração de um corpo, né? Especialmente em queda livre, tá? Então, eu vou fazer o enunciado e vou fazer o tratamento do sistema que nós temos aqui. Então diz assim, dois sistemas de massa diferente, ficam suspensos por meio de uma polia livre de atrito e de massa desprezível, como mostra a figura. O arranjo mostrado na figura é chamado de máquina de Atwood. Pede-se, então, determine a aceleração dos blocos e a tensão no cabo. Basicamente é isso que nós temos que fazer, tá? Então eu vou identificar quais são as forças que estão atuando sobre o corpo, transpor essas forças para o diagrama de corpo livre de cada um dos objetos, e a seguir fazer a aplicação das leis de Newton, tá? Repara que nós temos aqui algumas forças atuando sobre o corpo, tá? Esse corpo está sob a ação da gravidade, então vou considerar a força-peso nos dois casos, tá? Vou desenhar aqui inicialmente na própria figura, depois eu faço a transposição, tá? Então, ó, nós temos aqui a força-peso do corpo 1, M1G. Temos também a força-peso do corpo 2, M2G. Né? Temos também a força de tensão com o cabo puxando o corpo M1 para baixo, tá? Para cima, perdão. E também temos a força de tensão que atua sobre o corpo 2. Como esse sistema é composto de uma polia que não possui massa nem atrito, né, a única serventia da polia é trocar o sentido da tensão. Tá? Então veja, se você analisar a rigor aqui, o corpo 2 está puxando o corpo 1 para cima, né? O peso do corpo 2 está puxando o corpo 1 para cima. E isso é representado por essa tensão aqui. Da mesma forma, uma reação ocorre no corpo 2,
que é quem está produzindo a ação, que é o corpo 1 puxando o corpo 2 para baixo. E essas forças são rigorosamente iguais, tá? Então eu nem vou dar nomes diferentes para elas, porque elas têm exatamente a mesma direção, nesse caso até o mesmo sentido, as duas atuam para cima, né, por causa da polia, e tem também o mesmo módulo. Um detalhe importante aqui, na hora da construção do diagrama de corpo livre, é sempre orientar o eixo do movimento no sentido da aceleração, tá? Então veja que a aceleração está sendo imaginada para cima, novamente supondo que o corpo 2 ocorre, o movimento do corpo 2 ocorre para baixo. Então eu vou orientar o diagrama de corpo livre do corpo 1 como tendo o eixo Y positivo para cima, e vou orientar o corpo 2 como um eixo Y para baixo, para ficar no mesmo sentido da aceleração. De forma que quando eu aplicar a segunda lei de Newton, a própria aceleração já estará considerada com sinal positivo. Tá? Se você não fizer isso, você vai ter que inverter o sentido, o sinal da aceleração no cálculo da segunda lei de Newton. Então vejamos, né? Já representei as forças, são essas as únicas forças que atuam. Vou representar aqui a tração e o peso da força do corpo 1, menos M1G. Do outro lado eu tenho a tração para cima também. E tenho o peso do corpo 2 para baixo. Então, a força 2. O corpo 2 ficaria assim. Os dois corpos ficam com diagramas de corpo livre bastante parecidos, né? Tudo por conta da polia. Então, agora que eu já desenhei as forças que estão atuando sobre o diagrama de corpo livre, eu posso fazer a aplicação da segunda lei de Newton para esse sistema. Então, veja, eu tenho que calcular o somatório de forças que atuam sobre o corpo 1 e igualar a massa do corpo 1 vezes a aceleração. Então, novamente, eu vou olhar para o corpo 1, o diagrama de corpo livre do corpo 1. Então, o que nós temos? A tração como sendo uma força positiva, né, de módulo positivo, uma força positiva, porque ela está atuando para cima, e a força peso deve ser considerada como negativa, porque ela está atuando para baixo. Então o somatório das forças no eixo Y ficaria tração, mais fininho, tração menos M1G, que é o peso do corpo 1, igual a M1 vezes a aceleração. Essa é, portanto, a equação que descreve o movimento do corpo 1. Agora vamos examinar como é que fica o movimento do corpo 2. Vamos então ao cálculo da aplicação da segunda lei de Newton para o corpo 2. Então temos o seguinte, analisando aqui o diagrama de corpo livre, temos agora o peso como sendo uma força considerada positiva, porque está na mesma direção do eixo Y, e a tração como sendo negativa, porque está no eixo contrário, tá? Que é o caso oposto do corpo 1, justamente porque nós consideramos a orientação diferente, e isso é importante para que a aceleração dê a mesma no mesmo sentido. Então vejamos, temos o somatório de forças, somatório das forças que atuam sobre o corpo 2, igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração do corpo 2. Então, voltando, temos M2G menos T, peso do corpo 2 menos a tensão, igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Então, temos essas duas equações, né? Eu vou até destacar aqui, temos a equação do corpo 2, temos a equação do corpo 1. Temos que resolver porque nessas duas equações existem duas incógnitas, né? Não se conhece nem a aceleração, nem a tensão que existe no cabo. Então não é possível resolver esse sistema de maneira direta. Tem que trabalhar com as duas equações de forma simultânea. Então vejamos como eu faço. Eu posso isolar a tensão em uma das equações e substituir na outra, mas aqui eu vou preferir trabalhar na forma de um sistema, tá? Então vou escrever as duas equações. Vou escrever aqui primeiro a última equação que nós deduzimos. M2G
menos T igual a M2 vezes A. E a primeira equação, só vou inverter a ordem para a tração ficar embaixo da tensão, né? M1G negativo mais tensão igual a M1A. São as duas equações que nós obtivemos, né? Então vai ser sempre assim, cada diagrama de corpo livre vai fornecer para a gente uma equação, e se eu tiver a mesma quantidade de variáveis compatível, se eu tiver a quantidade de variáveis compatível com a quantidade de equações, eu consigo resolver o sistema. Então aqui eu posso simplesmente somar as duas equações, né, para eliminar a tração, e aí eu vou ficar com M2G menos M1G igual a M2A mais M1A. Colocando a aceleração em evidência e o G em evidência, né, eu vou inverter aqui a ordem, vou ficar com a aceleração igual a M2 menos M1 dividido por M1 mais M2. Tudo isso vezes G. Ok? Então essa será a aceleração dos corpos, né? A aceleração de cada uma das caixas. Né? Voltando aqui para a figura, as caixas vão ter aceleração igual, porque se a caixa 2 desce 1 metro em 1 segundo, a caixa 1 sobe 1 metro em 1 segundo. Então elas terão velocidades iguais. E se a velocidade varia na mesma proporção, a corda não pode esticar, né? Então o que uma desce, a outra tem que subir, a aceleração será, portanto, a mesma para os dois, para os dois objetos. Tá? Existem aqui alguns casos particulares que são bastante interessantes para a gente poder estudar. Vejamos, né? Em um caso particular, em que o corpo 2 tem mais massa do que o corpo 1, a aceleração será positiva. Significa que a aceleração, o movimento vai ocorrer exatamente na direção que nós estamos prevendo. Né? Então, a partir do repouso, os dois objetos, o corpo 2 desce e o corpo 1 sobe. Se eu considerar o inverso, o corpo 1 com mais massa, essa aceleração será negativa, o que significa que o sentido mostrado na figura está invertido, não que a solução permanece correta, né? Só que o sentido está invertido. E no caso particular, onde a aceleração é zero, né, ocorre quando os dois corpos têm a mesma massa. Então, se eles têm a mesma massa, não há tendência de movimento para nenhum dos lados e a aceleração é zero, portanto eles não vão acelerar, eles vão ficar parados como estão, né? Em equilíbrio. Ou se eles estiverem em movimento, eles continuam mantendo suas velocidades, porque a força resultante sobre eles será zero. Tá? Então esses três casos são bastante importantes e interessantes. Né? Você deve pensar sobre o significado físico de aceleração ser positiva ou negativa de acordo com a massa. Tá? Tudo isso ocorre por causa desse termo aqui, né? Por conta desse termo aqui, onde nós temos M2 menos M1. Ok? Agora vamos calcular a tensão, né, que consiste basicamente de pegar uma das equações, agora eu posso pegar qualquer uma, já sei que os resultados vão dar iguais para as duas equações, e simplesmente substituir a aceleração, que é o que eu vou fazer na sequência. Então vejamos, estou usando aqui a primeira equação, né, tração menos peso do corpo 1 vezes a gravidade igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração. Então o que eu vou fazer é simplesmente pegar a equação da aceleração que eu acabei de deduzir e substituir nesse termo e isolar a tensão. Vamos ver como é que fica. Tensão igual a M1G mais M1A. Passei o peso para o lado direito e agora eu vou substituir a tração. Então vamos lá. Vou ficar com M1G mais M1 vezes a aceleração. Vamos ver se eu lembro de cabeça. É M2 menos M1 dividido pela soma das massas M1 mais M2 vezes G. Ok? Agora é só trabalhar aqui tirando o mínimo múltiplo comum e reorganizando os termos para a gente obter a resposta da tensão. Então vou ficar com, tirando o mínimo, eu vou ficar com M1 mais M2 como denominador e multiplicado pelo primeiro termo, que é esse aqui, né? Então vou ficar com
m1 ao quadrado vezes g, mais m2 vezes m1g. Já estou aplicando a propriedade distributiva, tá? Então estou multiplicando esses dois termos por m1. Vai ficar m1 vezes m1, m1 ao quadrado, m1 vezes m2, m2 vezes g. E aqui eu vou aplicar a distributiva também, ó, m1, m2 menos m1 ao quadrado. Então vai ficar mais m1, m2g menos m1 ao quadrado g. Repara que eu tenho termos iguais aqui, né? m1 ao quadrado e m1 ao quadrado, com sinais opostos. Então eu posso simplificar. E esse termo do meio, ele é igual, m2, m1 é igual a m1, m2 vezes g, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou ficar com tensão igual a m1, m2 vezes g, dividido por m1 mais m2 vezes 2. Essa é, portanto, a tensão no cabo. Ok? Recomendo, então, agora que você refaça esse cálculo utilizando a equação do segundo corpo, tá? Para você treinar essa manipulação algébrica. Caso você queira também treinar com valores numéricos, né? Aí recomendo que você substitua a massa do corpo 1 por 2 kg e a massa do corpo 2 por 4 kg, tá? Se você fizer isso, você vai perceber que o cálculo da aceleração vai gerar 3,27 metros por segundo ao quadrado e a tensão será 26,1 newton, tá? Deixo isso como exercício, não vou fazer esse cálculo aqui, porque é simplesmente uma questão de substituição de valores. Bom, então para finalizar a discussão desse conteúdo, eu vou fazer um último problema que também envolve dois corpos e envolve agora um plano inclinado, tá? Então esse é o terceiro exemplo, ele diz assim, uma esfera de massa m1 e um bloco de massa m2 estão conectados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia livre de atritos e massa desprezível também. Como mostra a figura. O bloco 2 está sobre a rampa de inclinação θ e também livre de atrito. Ou seja, não tem atrito em nenhuma das partes, tá? Encontre a magnitude da aceleração dos corpos e a tensão exercida na corda. Então é basicamente o mesmo problema que nós discutimos anteriormente, exceto que agora o corpo 2 não está livre na vertical, ele está apoiado sobre uma rampa, tá? Então o que a gente vai considerar? Novamente o diagrama de corpo livre de cada um dos corpos e a aplicação da segunda lei de Newton. Não tem muito segredo, basta você observar as forças que atuam sobre um corpo, né? Então aqui no corpo 1 eu vou observar que temos a tensão, que é a força com que o corpo 2 puxa o corpo 1, e temos a reação, que é a força com que o corpo 1 puxa o corpo 2. As trações são iguais novamente, tá? Então não vou considerá-las como diferentes. E temos também a força-peso, que atua para baixo no corpo 1. Perdão, vou fazer de vermelho aqui para identificar bem. M1 vezes a gravidade. E temos a força-peso atuando aqui sobre o corpo 2 também. Coloco o símbolo de vetor sobre a gravidade, porque a massa é um escalar e a gravidade sim é um vetor. Tá? Na figura já indica ali para você considerar uma determinada aceleração. Se o problema não informar, você pode escolher de forma arbitrária qual é a direção da aceleração que mais lhe convém. Tá? Não é errado escolher a aceleração no outro sentido, apenas você vai ter uma situação invertida caso as massas tenham valores, ou melhor, a tendência do movimento seja para um lado ou para o outro, tá? De acordo com a massa dos objetos. Então agora eu faço a transposição do corpo das forças para o diagrama de corpo livre e aí aplico a segunda lei. Então, novamente, repara que eu orientei o eixo Y para cima porque eu estou considerando que a aceleração ocorre para cima no corpo 1. E orientei a aceleração do corpo X, orientei o eixo X do corpo 2 nessa direção, porque eu sei que a aceleração
Se a aceleração tem que ser coerente nesse sentido, tá? Se você considera a aceleração para cima nesse caso, a aceleração tem que ser para baixo nesse caso aqui. Não posso ter acelerações opostas, isso não faz sentido fisicamente. Então, vejamos, temos a tensão aqui. E temos a força-peso para baixo. Do outro lado, temos a tensão atuando no sentido do eixo x negativo. Por isso é importante a determinação correta, adequada da direção dos eixos, né? E temos a força-peso do corpo 2 aqui. Nós aprendemos na última aula de leis de Newton, né, que o ângulo formado, o ângulo de inclinação da rampa, ele corresponde ao ângulo entre a força-peso e a vertical. E a vertical não, e o eixo y, né? Como nós aprendemos na última aula, a considerar as forças sobre o plano inclinado. Né? Então essas são as forças. Agora eu preciso somente aplicar para o corpo 1 e para o corpo 2 e trabalhar com as equações para obter o valor da aceleração e também das tensões. Então vejamos. Para o corpo 1 eu obtenho o seguinte: tração deve ser considerada positiva, peso do corpo 1 deve ser considerado negativo. Então temos o seguinte: T menos M1G igual a M1 vezes A. Essa é a equação do corpo 1. E eu vou fazer o mesmo para o corpo 2, tá? Então, somatório das forças no corpo 2. Só que agora observa, é o seguinte, que tu tens que analisar, nós temos que analisar as forças nos dois eixos, né? No corpo 1 eu só tenho força no eixo Y, não tenho nenhuma força no eixo X, portanto não preciso considerar nenhuma aceleração no eixo X. Já no eixo Y eu tenho forças nos dois sentidos, então a princípio eu preciso considerar as forças que atuam sobre os dois corpos, tá? Sobre os dois eixos. Então vejamos. Perdão, esqueci de uma força importante aqui, né? Na análise, que é a força normal que atua sobre o corpo 2. Repara que não há normal sobre o corpo 1 porque ele não está em contato com a superfície da rampa, né? Então não tem normal nesse sentido. O corpo está perfeitamente suspenso, portanto não há normal. Então a normal estaria aqui. Então vejamos, vou considerar primeiro as forças no eixo Y positivo. Então nós temos normal, menos vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a figura para esse lado para ficar mais claro. Pronto, temos o diagrama de corpo livre aqui, fica um pouco mais fácil de visualizar. Normal, agora eu tenho que analisar a projeção da força-peso sobre o eixo Y. Repara que esse lado é o cateto adjacente ao ângulo. Então eu vou ficar com M2G, que é o peso, vezes o cosseno de θ. Cosseno porque eu tenho que analisar a projeção sobre o eixo Y, e isso é o cateto adjacente ao ângulo. E repara o seguinte, que ao longo do movimento, vamos voltar aqui para a figura, né? O bloco 2 não vai se desprender da rampa, né? Então ele vai ficar sempre nessa mesma direção. Significa que ele não possui aceleração no eixo Y. Ou assim, analisando, porque a câmera fica invertida aqui. Como ele não possui aceleração no eixo Y, eu posso colocar aqui já de cara que a aceleração no eixo Y será zero. Aqui, zero. Essa é uma equação, ela não serve muito para a gente calcular a tensão nem a aceleração, né? Porque ela não envolve nenhuma das variáveis, mas ela permite que eu calcule a normal, né? Eu posso dizer através dessa equação que a normal será igual, nesse caso, a M2G cosseno θ.
ok? Agora vamos para o eixo que de fato interessa para o movimento, que é o eixo x. Analisando o movimento, eu tenho que projetar essa força aqui, ó, no eixo x. E esse cateto que eu estou marcando agora, ó, vou marcar aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo, é o mesmo que esse cateto. Então a projeção deve ser marcada pela componente seno. Então vai ser m2g seno de θ menos a tensão, igual a m2 vezes a. Essa é a equação que eu tenho. Então tenho novamente duas equações, vou colocar em destaque as equações que envolvem tanto a tensão quanto a aceleração. E vou escrever essas duas equações na forma de um sistema para que eu possa eliminar uma das variáveis e encontrar a variável que está faltando. Então aqui eu já tomei a liberdade de escrever as duas equações para ficar um pouco mais rápido. Eu já tenho a equação 1 e a equação 2. Vou fazer a mesma abordagem que eu fiz anteriormente, somando as duas equações e assim obtendo uma equação que só envolve a aceleração. Quando eu fizer o somatório dessas duas equações, repara que a tração vai desaparecer, né, porque eu tenho a tração positiva e negativa, e eu vou ficar com o seguinte termo. M2G seno θ menos M1 vezes G. Igual a soma das massas, já vou colocar as massas em evidência, multiplicada pela aceleração. Bom, então basta agora isolar a aceleração. Não tem muito mais do que eu posso fazer aí, né? A aceleração vai ser... posso colocar em evidência o G. E aí eu fico o seguinte, M2 seno θ menos M1, tudo isso vezes G, dividido por M1, M1 mais M2. Essa será a aceleração do meu sistema quando o movimento for iniciado. Tá? Veja que, novamente, para que exista movimento, eu tenho uma condição. M2 vezes o seno de θ deve ser maior do que M1, para que o movimento ocorra na direção mostrada. Né? Voltando aqui para a figura, se M2 seno θ, que é a projeção da força-peso, multiplicado por G, que é a projeção da força-peso na direção do movimento, tem que ser maior do que a massa, tem que ser maior que o peso desse bloquinho. Se isso for verdade, o bloco 2 desce deslizando e o bloco 1 sobe. Se elas forem iguais, M2 seno θ for igual a M1, não há movimento, para nenhum lado nem para outro. Se M1 for maior do que M2 seno θ, o bloquinho 1 desce e o bloco 2 sobe. Tá? É isso que acontece se você analisando o sistema. Você tem que parar, analisar esse caso, refletir e fazer exemplos numéricos, inclusive, para facilitar a sua compreensão. Ok? Vamos agora calcular então a tensão, que vai consistir de pegar uma das equações e substituir o valor da aceleração e manipular algebricamente para obter o valor da tensão. Vamos ver então como é que eu faço. Então a ideia é muito simples, né? Eu já peguei aqui a primeira equação, poderia ser a segunda também, nada impede, tá? Pode fazer com a equação que você achar melhor. Então vou isolar a tensão e vou substituir a aceleração pela equação que acabamos de obter. Então vou ficar com T igual a M1G mais M1A. Então, vou fazer aqui para ficar melhor. T igual M1G mais M1 vezes a aceleração. Agora tem que olhar que eu não lembro mais. M2 menos M1. Na verdade é M2 seno θ menos M1. Tudo isso dividido por M1
mais M2. Tudo isso multiplicado por G. Ok? Agora é uma questão de matemática básica, né? Manipulação algébrica das expressões. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é M1 mais M2, e aplicar a multiplicação distributiva em todos os termos, tá? Então, vai ficar o seguinte. Acompanhem aí. M1 ao quadrado mais M1 ao quadrado G mais M2 ao quadrado. É isso mesmo? É isso. Vezes G. Mais M1, M2, G seno θ, menos M1 ao quadrado G. Tudo isso é uma fração, eu tenho que dividir por M1 mais M2. Vamos ver se dá para cortar alguma coisa aqui, né? Eu tenho M1G ao quadrado e aqui eu tenho menos M1G ao quadrado. Posso simplificar. Só percebam que eu cometi um pequeno erro aqui. Não é M2 ao quadrado, né? O correto é M2 vezes M1 vezes G. De onde surge esse termo, né? Repara então que eu tenho que fazer a multiplicação do denominador da fração pelo primeiro termo. Então vai ficar M1G vezes M1, M1G ao quadrado, vezes M1, M2G, ou seja, dá M1 vezes M2. Oh, errei de novo aqui. M1 vezes M2G. Agora sim. Então, isolando, temos tensão igual a M1, M2G mais M1, M2G seno θ dividido por M1 mais M2. Essa é, portanto, a tensão, né? Só vou simplificar, dá para colocar M1 e M2 em evidência. Para ficar bonitinho, vou fazer aqui no outro lado, para obter a expressão final. Colocando em evidência, então, temos M1, M2, G1 mais seno θ dividido por M1 mais M2. Essa é, portanto, a expressão, né? Veja que eu coloquei em evidência M1, M2G, aí vai ficar o termo 1 mais o seno θ colocado em evidência. Tá bem? Recomendo que você faça também o cálculo utilizando a segunda equação, né? Ao invés de fazer pela primeira como eu fiz. Tem que chegar exatamente ao mesmo resultado. E caso você queira fazer um experimento, o cálculo também com valores numéricos, né, sugiro que você faça com os seguintes valores. O corpo 1 com 10 kg, o corpo 2 com 5 kg e θ igual a 45 graus. Se você fizer esse cálculo, você vai perceber que a aceleração será negativa e equivalente a 4,22 metros por segundo. Então, a aceleração para esses valores, você vai ter menos 4,22 metros por segundo ao quadrado. O que significa que a aceleração está no sentido contrário do mostrado na figura inicial. Ou seja, para esse caso, né, para esses valores que eu forneci, o corpo 1 está descendo, enquanto o corpo 2 está subindo. Ok? Bom, então era essa a ideia que eu queria passar no início, para que você tenha uma noção básica de como trabalhar com a segunda lei de Newton e como aplicar a terceira lei de Newton, e como aplicar as 3 leis de Newton para a resolução de problemas, trabalhando agora com sistemas de 2 ou até mais corpos. Tá? Se você tiver 3 corpos,
o raciocínio é exatamente o mesmo, só que agora você precisa considerar um diagrama de corpo livre para cada um dos sistemas que você está estudando. Tá bem? Continuem seus estudos, nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!